Todo mundo conhece a história de Mowgli, mas poucas pessoas sabem que mesmo na vida real, as crianças às vezes são criadas por animais. E embora essas histórias não sejam muito comuns, definitivamente vale a pena ouvi-las. Do menino que foi criado por macacos até o indiano criado por uma matilha de lobos, nesse episódio vou mostrar a você as pessoas reais que foram criadas por animais. Elas são 1 em 1 bilhão. John Sebunya. Em 1988, John Sebunya, de 4 anos, de Uganda, testemunhou uma violenta discussão entre seus pais. John não gostou daquilo, fugiu de casa para o bosque, onde ficou por muito tempo. O tempo passou, John continuou morando na floresta, embora ninguém soubesse disso, então os moradores começaram a pensar que ele não estava mais vivo. 3 anos depois, uma moradora foi até a floresta para buscar lenha e viu uma estranha criatura em um bando de macacos vervete. Mas ela não reconheceu John imediatamente. O cara se comportava da mesma forma que os macacos. Andava de 4, subia em árvores e até se comunicava com os primatas. A mulher relatou que viu aos aldeões e eles tentaram prender John para trazê-lo de volta à civilização. Como costuma acontecer com as crianças que foram criadas por animais, John resistiu de todas as maneiras para não ser pego, mas os aldeões conseguiram afastá-lo dos macacos. Quando deram um banho nele, um dos moradores o reconheceu como o garoto desaparecido 3 anos antes. John demorou muito para recuperar a consciência, se acostumar com a sociedade e aprender a falar. O menino disse que os macacos lhe ensinaram tudo o que ele precisava para viver na selva, como subir em árvores e encontrar comida. John também dominou o idioma dos macacos. Felizmente, John se adaptou com sucesso à vida normal. E agora é um adulto, que está em turnê com o coro infantil A Pérola da África. Shamdel. A história do menino indiano chamado Shamdel ficou conhecida em 1972, quando ele foi encontrado na selva indiana. Quando isso aconteceu, ele estava levando uma vida normal, que incluía brincar com filhotes de lobo. Pode acreditar, a criança foi criada por lobos. Isso ficou evidente não apenas pelas brincadeiras inusitadas, mas também pela aparência do menino. Sua pele era muito escura e seus dentes eram pontudos. Ele tinha unhas compridas em forma de gancho, cabelo emaranhado e calosidade nas mãos, cotovelos e joelhos. Mas isso não é tudo. Shamdel caçava galinhas ativamente, comia terra e adorava sangue. E obviamente era capaz de se comunicar com os lobos. Quando foi resgatado da selva, ele conseguiu se socializar parcialmente. O menino não aprendeu a falar, mas aprendeu a linguagem de sinais. Na civilização, ele continuou a demonstrar seus hábitos e características animais. Por exemplo, ele se dava bem com cães e até conversava com eles. Infelizmente, a vida do menino lobo foi curta. Em 1985, um indiano faleceu. Marina Chapman. No começo dos anos 50, uma menina colombiana de 5 anos chamada Marina Chapman foi sequestrada. Ela foi levada de uma aldeia remota na América do Sul e abandonada na selva. Muitas crianças teriam sucumbido nessas condições, mas Marina teve sorte. Ela foi criada por macacos prego e viveu com eles por 5 anos até ser encontrada por caçadores. Felizmente, ela aprendeu a viver em sociedade e mais tarde descreveu sua experiência na selva. Ela disse que comia cerejas, raízes e bananas, dormia em buracos de árvore e se movia de 4, como macacos. Segundo ela, os macacos apenas a ensinaram a caçar, mas não a alimentaram. Graças à sua destreza e desenvoltura, Marina aprendeu a sobreviver, e os macacos acabaram por tratá-la como uma congênere. A história de Marina é uma das mais inusitadas do gênero. Quando ela contou isso para o mundo, ninguém acreditou nela. Eles até a forçaram a se submeter a raio-x para determinar se ela realmente estava desnutrida e vivia na selva. Os resultados do teste confirmaram sua história. Marina Chapman agora vive em Yorkshire com um marido e 2 filhas. Marina teve sorte de no final conseguir se socializar e se tornar uma pessoa normal, mas nem sempre é assim. Fique comigo para ver uma garota criada por animais, que nunca conseguiu se encaixar na sociedade e voltou para a vida selvagem. Você também verá um cara que foi criado por galinhas e pessoas que eram abrigadas por cachorros. Vamos nessa. Rochon Pieng. Em 2007, uma mulher Mowgli foi encontrada no Camboja. Ela tinha uma aparência selvagem, caminhava encurvada e não conseguia falar articuladamente. Ao invés disso, fazia ruídos que pareciam um rugido ou rugido de animais. Quando as notícias sobre a garota se espalharam pelo país, descobriu-se que ela era Rochon Pieng. Seus pais identificaram a menina por uma cicatriz em seu braço.
Acontece que a menina desapareceu em 1989, quando tinha 8 anos. Enquanto dirigia um búfalo pela floresta, ela desapareceu junto com sua irmã. A irmã nunca foi encontrada e Rochon foi encontrada 18 anos depois. Os pais então acolheram Rochon de volta à família, onde a garota Mowgli viveu por 3 anos. Durante esse tempo ela nunca foi capaz de aprender a língua local, então ela não conseguia dizer exatamente com quem ela havia crescido na floresta. Além disso, Rochon não conseguia se socializar. Ela continuou a engatinhar e a andar encurvada, recusou-se a usar roupas e tinha medo das pessoas. Além disso, a menina começou a parecer ainda pior do que quando vivia na selva. Em 2010, ela fugiu para a floresta, onde se sentia muito mais confortável. Até o momento, nada se sabe sobre o paradeiro da garota Mowgli, mas é possível que ela agora esteja viva e se sinta muito feliz com animais selvagens. Sujit Kumar. Crianças criadas por macacos, por lobos, são histórias realmente incríveis, mas não muito originais. E a criança que foi criada por galinhas? Sim, essas aves também podem criar um humano. E Sujit Kumar é um ótimo exemplo. Esse garoto de Fiji foi apelidado de Menino das Galinhas, e por um bom motivo. No final dos anos 70, ele tinha 8 anos e foi encontrado na rua. O menino estava empoleirado e acenando com as mãos para imitar um galo. Para piorar a situação, seus dedos estavam torcidos de tanto mexer no chão. Ele bicou a comida, pulou em uma cadeira e imitou o comportamento das galinhas. Sujit não conseguia falar, apenas estalou a língua rapidamente. Pode parecer engraçado, mas esse comportamento é resultado de uma história triste. A sua mãe cometeu suicídio e seu pai faleceu cedo. Então seu avô se tornou o guardião da criança. Ele prometeu cuidar do garoto, mas ao invés disso ele trancou o menino no galinheiro. Não se sabe por que ele decidiu cometer um ato tão desumano, mas felizmente, cerca de 8 anos depois, Sujit conseguiu escapar da gaiola. Sujit foi recolhido por assistentes sociais e levado para um abrigo. Parecia que seu sofrimento havia acabado. Mas não. No abrigo eles o trataram com a mesma crueldade. A equipe viu que Sujit estava sendo extremamente agressivo e decidiu amarrá-lo na cama. O menino viveu nessas condições por 20 anos. Isso durou até ele ter cerca de 30 anos, quando foi resgatado do abrigo por Elizabeth Clayton, que tem cuidado dele desde então. Oksana Malaya. Oksana Malaya é uma ucraniana que teve uma infância muito difícil. Ela nasceu em uma família de pais alcoólatras e irresponsáveis. Quando tinha 3 anos, seus pais a abandonaram no quintal. Em busca de calor, a criança de 3 anos engatinhou até o celeiro, aninhou-se entre os cachorros do quintal e adormeceu. Isso salvou sua vida. Eles haviam se esquecido completamente da filha, ou Oksana subconscientemente percebeu que era perigoso voltar para casa, para a mãe e o pai. Mas a menina viveu com os cachorros por cerca de 6 anos. No começo dos anos 90, quando Oksana tinha 8 anos, ela foi encontrada no canil. A garota foi encontrada, ela estava correndo de 4, respirando com a língua para fora, mostrando os dentes e latindo. É claro que a garota não conseguia falar, porque ela acabou em uma matilha de cães em uma idade muito jovem. Ela sabia apenas 2 palavras, sim e não. Além disso, Oksana comia e tomava banho da mesma forma que os cachorros. Após o resgate, Oksana Malaya foi retirada de seus pais e colocada em uma clínica de reabilitação, onde aprendeu a falar e foi apresentada à sociedade. Grande parte de seus problemas foram resolvidos. Oksana aprendeu a falar fluentemente, porém ela não conseguiu se recuperar totalmente. Mesmo depois de 30 anos, a mulher ainda sofre de alguns distúrbios. Desde 2001, Oksana vive e trabalha em uma casa de repouso, cuidando de vacas e cavalos. Ivan Michukov. Enquanto Oksana Malaya foi simplesmente esquecida por seus pais, Ivan fugiu de casa sozinho. Ivan sempre foi um fardo para sua família, então, quando tinha 4 anos, decidiu fugir de casa. Por um tempo, o menino morou na rua como mendigo, até acabar virando membro de uma matilha de vira-latas. Eles mantinham o menino aquecido no frio, e Ivan dividia com eles a comida que conseguia. Os cães começaram a confiar nele, até que ele se tornou uma espécie de líder da matilha. Podemos dizer que os cães criaram Ivan, embora ele não tenha vivido com eles por muito tempo. 2 anos depois, policiais encontraram Ivan e o removeram da matilha. Depois disso, enviaram ele a um orfanato. A história de Ivan é diferente de muitas outras desse episódio, porque Ivan não viveu na selva. Além disso, ele usava ativamente a fala ao mendigar, de modo que não precisou aprender a falar depois. A equipe do orfanato estava focada apenas em trazer Ivan de volta à sociedade. Como sua vida selvagem não foi muito longa, sua recuperação foi bem acelerada. Agora ele leva uma vida normal.
Diz ter gratidão aos vira-latas, porque sem eles dificilmente teria sobrevivido nas ruas. Ao mesmo tempo, Ivan agradece à polícia por retirá-lo da matilha a tempo. Isso é tudo, pessoal. Qual dessas histórias é a mais incrível? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.